Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Diversidade. Eu sou o Roberto Rios, um homem de 1,79 m de altura, claro, um pouco calvo, olhos verdes. Estou usando uma camisa azul clara, uma calça jeans azul escura e um sapato marrom. Quando se fala em acessibilidade, o que você pensa? Rampas? Elevadores? Esse é o senso comum, mas é preciso pensar na pessoa com deficiência como consumidora, inclusive de cultura, como outra qualquer. Para isso, nasceu o conceito de acessibilidade cultural. É isso mesmo, Roberto. Oi, pessoal, eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante de estatura baixa, cabelos loiros, cacheados na altura do ombro. Sou uma mulher de pele clara, uso óculos de grau. Estou usando hoje uma blusa vermelha, mais ou menos com a manga até os cotovelos, uma calça social preta e sandálias pretas também. E no programa de hoje a gente recebe Daniele Nigromonte para uma conversa sobre a democratização do acesso à cultura para pessoas com deficiência. A Daniele é diretora-geral do Amigos da Arte, gestora da plataforma Cultura em Casa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Daniele, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu gostaria que você fizesse sua audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,69 m, pele clara, cabelos cacheados com tom aloirados, na altura do ombro. Uso hoje uma camisa cinza chumbo, com uma calça também cinza chumbo, um sapato e anel vermelhos. A gente vive num país assim de uma diversidade incrível. Inclusive, eu sempre falo que o Brasil será o celeiro cultural do amanhã, né? Porque nós temos todas as raças no Brasil, nós temos, que se fala todas as línguas no Brasil, né? Nós temos tudo aqui. Mas a dificuldade em falar em acessibilidade cultural ainda é muito grande, certo? Se fala em cultura, diversas. Nós temos cultura do país, do mundo inteiro, China, Rússia, Estados Unidos, África e tudo mais, mas a acessibilidade cultural ainda não se comenta sobre isso. Você pode falar o que é? Roberto, eu acho que quando a gente pensa e discute, e fala e dá visibilidade à acessibilidade cultural, acho importante compartilhar e relembrar a todo mundo que cultura é um direito do cidadão. Um direito, no nosso caso, constitucional, assim como é a moradia, como é a saúde, como é a educação. A saúde, a cultura, ela é mais do que um entretenimento. Então, quando a gente diz que todos têm direito, a gente está incluindo em todos, em toda a sua diversidade. Porque no nosso país, assim como na cultura, os cidadãos, eles são diversos. Então, é importante que no acesso à cultura, a gente leve em consideração as diversidades múltiplas. E aí está a pessoa com deficiência. Então, o conceito de acessibilidade cultural é quando a gente entende que ou um espaço cultural, um museu, uma sala de cinema, mas não só o espaço físico, mas também como os conteúdos disponíveis de patrimônio material, de patrimônio imaterial, estejam confortavelmente disponíveis para que o cidadão, para que a pessoa com deficiência tenha acesso irrestrito em toda a sua diversidade, porque quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente não está falando de um pacote único, a gente está falando justamente de um conjunto de perspectivas e de possibilidades de vida que exigem que esses espaços, que esses conteúdos se adequem de forma acolhedora. Então, o conceito de acessibilidade cultural, ele é como se fosse um filho do conceito de acessibilidade, que também, historicamente, já passou especificamente por questões físicas, de limitações de espaço, e depois um pouco mais aprofundada na questão atitudinal, comunicacional. Então, hoje a gente compreende também a acessibilidade cultural como não só você ter libras ou como você ter uma audiodescrição, mas você ter uma experiência completa para a pessoa com deficiência, aonde quer que ela esteja, porque isso é direito desse cidadão. Eu estava conversando uns tempos desse atrás com uma pessoa e estava dizendo para ele que a primeira coisa que você tem que fazer é acessibilidade física e acessibilidade atitudinal. Sim. Não adianta você ter uma escola super perfeita, inclusiva, mas a pessoa não consegue chegar nela.
né? Não adianta você ter um teatro maravilhoso, mas a pessoa não consegue chegar nela. Então, a acessibilidade física é um pouco mais difícil, nós sabemos. A acessibilidade atitudinal também é um pouco mais difícil, porque convencer as pessoas, né, a tratar bem é um pouco complicado. E a acessibilidade cultural, a acessibilidade que você está trabalhando nela, ela tem as suas dificuldades? Qual a importância que você acha de chegar ao cidadão? Você vai chegar em mais pessoas, é isso? Sim, eu acho que quando a gente, retomando, né, compreende que esse direito é de todos, né, o objetivo é de verdade que a gente chegue a todos na sua diversidade. Então, quando a gente milita e batalha, né, por mais investimento, para que esses espaços estejam mais acessíveis, que os conteúdos, que a quantidade de ações culturais estejam em maior quantidade disponíveis a pessoas com deficiência, é uma forma da gente tentar ampliar o acesso para todas essas pessoas. Eu acho que a maior dificuldade da compreensão do conceito e, na verdade, da implantação da prática da acessibilidade cultural, né, para a gente não ficar, às vezes, só no campo do conceito ou da legislação, é uma compreensão não só do poder público, mas também de gestores e da sociedade civil e da própria sociedade, de entender que quando a gente faz uma adaptação no espaço, eu não estou fazendo só para a pessoa com deficiência, eu estou fazendo para outras pessoas, ou com mobilidades temporárias. Então, quando eu troco um degrau por uma rampa, né, a gente também está dando possibilidade para que uma gestante ou um idoso possa também estar tendo aquela experiência de forma mais confortável. Não apenas pelo conforto, mas porque é direito dele ter a sua vivência, a sua experiência comunitária de forma acessível, disponível, com qualidade. Isso é bem importante. Dani, antes da gente, posso te chamar de Dani, né? Por favor, senão parece que é minha mãe brigando comigo, Daniela. Antes de nós cavarmos mais um pouquinho esse assunto, ainda tem muito para aprofundar, a gente tem um VT que eu quero compartilhar com vocês, é uma reportagem super bacana que ilustra a nossa conversa de hoje. Para fazer a acessibilidade acontecer é preciso muito mais, né? Saber sobre o que é isso, quais são os recursos, ferramentas, público-alvo e, mais do que isso, envolvê-lo em todo o processo. Um bom exemplo de quem já está ligado em tudo isso é o Museu Paulista, que nós fomos para lá. Todo mundo conhece como Museu do Ipiranga, que é mantido pela USP. O local ficou um bom tempo fechado e recentemente reabriu com várias novidades. Nós fomos até lá conferir as mudanças e o VT vai te dar vontade de ir também, eu tenho certeza. Vamos assistir. Eu tô aqui hoje diretamente do Museu do Ipiranga, que foi reaberto ao público depois de 9 longos anos de reformas. Ao visitarmos o museu, comprovamos que é totalmente possível unir a arquitetura histórica a uma estrutura super tecnológica para melhor receber todos os públicos. Além da reforma arquitetônica, o museu trouxe nessa nova fase a acessibilidade, um importante item para quem visita esse local. A partir de agora, todos conseguem acessar esse espaço tão importante para a história do Brasil. Responsável pelo projeto de acessibilidade do museu, a educadora Isabela Arruda, conta os detalhes desde o planejamento até a concepção da obra. De um lado, a premissa de acessibilidade era uma das premissas do projeto arquitetônico, né, que pensou a reforma, a reformulação e ampliação dos espaços físicos do museu, visando garantir principalmente a circulação vertical, que era um dos grandes desafios do antigo, né, edifício, ou melhor, do mesmo edifício, mas antes da reforma, e garantir o acesso ao próprio edifício histórico nas mesmas condições que os demais visitantes, né? Então todas as pessoas chegarem pelo mesmo espaço, fazerem essa circulação da mesma forma. E essa mesma premissa também fazia parte do projeto expositivo. E aí, no caso do projeto expositivo, a ideia é que o acesso aos conteúdos das exposições, de todos os seus conteúdos, ou seja, a maneira como a gente acessa as coleções, os vídeos, os temas das exposições, também fossem acessíveis para todos os perfis de público. Uma das grandes alegrias é perceber que diariamente a gente tem a presença de públicos com deficiência que por tanto tempo, né, tiveram privações em relação à possibilidade de experienciar essa instituição, que é uma instituição pública, né?
Quem tem propriedade para falar das mudanças adotadas para promover a inclusão também aprovou. A gente estava ali na sala de boas-vindas, assim que acabou a apresentação, já começou a falar uma audiodescrição, a gente ficou até assustado, assim, sabe? Porque lugar nenhum tem isso, né? E, vamos, a expectativa é boa. Maria Rita tem baixa visão e explica que a sensação de pertencimento amplia as possibilidades de visitar esse importante cenário cultural da cidade de São Paulo. A gente se sente muito incluído mesmo, né? Assim, acho que essa sensação de inclusão. A gente tem notado um grande crescimento assim na questão de acessibilidade, graças a Deus, principalmente na cidade de São Paulo, que possa incluir a gente na cultura, né, no lazer. Isso é muito importante. A gente acabou de chegar, né, no museu, mas daí a gente viu que tem piso tátil, né, para guiar, então teve uma preocupação com isso. Daí na sala de boas-vindas começaram a fazer uma audiodescrição da sala. E teve gente revisitando memórias afetivas proporcionadas pelo museu e celebrando também as recentes melhorias do espaço. É muito bonito, um lugar muito lindo, muito grande, que quando eu vim aqui, há muitos anos atrás, não era assim grande. Eu já achava lindo, gostava de vir. Tem elevador, tem rampa, está sendo bom, sim. Com acessibilidade assegurada em todos os espaços, desde a acessibilidade comunicacional com a inserção do braille, libras e audiodescrição no acervo, até a acessibilidade arquitetônica, aquela com rampas, escadas rolantes e elevadores, o museu faz valer e muito a máxima de que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. O museu fica aberto ao público em geral de terça a domingo, das 11 da manhã até as 17 horas. O VT mostra uma série de recursos de acessibilidade. Você acredita que pensar na acessibilidade é cada vez mais presente quando se fala em criar um evento, uma exposição, um equipamento cultural? E além desse público, que outro público pode ser beneficiado? A gente estava falando de idosos, pessoas com baixa visão, crianças, que aprendem a pensar nas diferenças. Eu acho que esse caso específico do Museu Paulista ele é muito emblemático, né, como um bom exemplo disso que a gente está conversando hoje, de acessibilidade cultural, porque eles tiveram a oportunidade de fazer, desde a gênese do projeto arquitetônico, ter essa premissa, como disse a responsável, de ter acessibilidade como foco principal. Então, isso passou por todas as áreas do museu, não só os arquitetos e engenheiros tiveram essa perspectiva, mas também a parte expositiva, o educativo, etc. Então, realmente um excelente exemplo que hoje a gente tem na cidade de São Paulo, um museu que ocupa um lugar afetivo muito grande na vida do estado de São Paulo, mas também do Brasil inteiro. Então, a gente fica muito feliz em ver que essas iniciativas de acessibilidade cultural, elas têm crescido. A gente sabe que é um caminho longo, a gente ainda está engatinhando, mas a gente, quando tem bons exemplos como esse, servem, inclusive, para a gente, numa oportunidade como essa, dizer que é possível. Então, às vezes, para o gestor de equipamento cultural, ou para o dono da sala de cinema, ou para quem está escrevendo um livro, às vezes encara a acessibilidade como algo, vai ficar mais caro, não, vai atrapalhar o espaço físico, né? As pessoas têm esse preconceito, né? Esse capacitismo estrutural que se tem com a pessoa com deficiência. Então, no caso do gestor cultural, é importante ele entender que é um processo, que é viável. Às vezes não se consegue fazer tudo de uma só vez, como é o caso emblemático do Museu Paulista, mas é muito importante que se inicie. Qualquer processo histórico a gente precisa iniciar. Então, a acessibilidade cultural em seus variados formatos, em seus variados suportes, seja no teatro, no cinema, na literatura, na cultura popular, é importante que quem está gerindo, quem está proporcionando e quem está produzindo tenha como premissa, aqui como museu, a acessibilidade, mesmo que a gente saiba que é sempre um galgar, são passos que a gente vai subindo até a gente, espero que todos nós possamos viver numa sociedade em que não precise mais a gente fazer adequação de espaço, porque os espaços serão feitos para todas as pessoas, que contemplem a diversidade, que não é exceção, como a gente disse, né? A diversidade ela é a regra.
da humanidade. Então, é importante que os espaços e os produtos culturais reflitam essa nossa diversidade, uma possibilidade de acesso irrestrita. Antes da gente se aprofundar mais em todas essas possibilidades, inclusive falando de poder aquisitivo, falando do digital, que é algo muito novo também, que precisa ter acessibilidade, a gente vai chamar um break rapidinho. É bem rápido, tá, gente? A gente já volta. Fica por aqui. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Estamos de volta com o programa Diversidade e o papo hoje é sobre a relação entre cultura e inclusão. E aqui com a gente está a Daniele Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte e gestora da plataforma Cultura em Casa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu queria perguntar para você, Daniele, a gente estava falando, inclusive, mostrando, né, no VT, acessibilidade no que tange a exposições, teatro, grandes locais, né? Mas como isso pode se aplicar a lugares mais marginalizados, onde existem menos recursos? E precisa, né? Em todos os lugares é preciso ter acessibilidade cultural. Sim, acho que você já na própria pergunta indica um caminho importante, que é a questão do investimento. À medida que a gente vai se afastando, por exemplo, do centro da cidade, onde estão os grandes equipamentos culturais, chegando mais na periferia, em qualquer grande cidade, não só aqui em São Paulo, mas do mundo, os grandes equipamentos estão, em geral, próximo do centro comercial ou do centro político, o abismo vai aumentando, né? O abismo da necessidade de adaptações e também da própria conscientização. O que acontece é que, se não há um investimento, né, e uma compreensão que isso não é um custo, isso é um investimento, a gente acaba por invisibilizar uma quantidade enorme de pessoas com deficiência que estão nesses lugares que não poderiam ter e que não têm acesso com qualidade a, no caso, espaços culturais. Então, de verdade, acho que a saída passa pela conscientização da sociedade, do poder público, mas de investimento para que isso possa efetivamente acontecer em espaços mais marginalizados, que recebem menos investimento. Hoje em dia a gente já fala de construções de forma a atender todos, né? Aquela construção inclusiva. Mas nós temos aí a grande maioria dos teatros e dos espaços culturais já antigos, quer dizer, não atende quando foi construído já para aquilo, não precisa fazer adaptação. Como é que vocês fazem um mapeamento das necessidades de acessibilidade na cultura? Acho que tem vários caminhos para a gente colher essas informações. Acho que tem um caminho primário, né, de conhecimento e de estudo da legislação. A gente tem uma legislação já, tanto no nível internacional brasileira, na parte de inclusão avançada. Então, acho que primeiro tem que ter uma responsabilidade de quem está à frente dessa iniciativa de ter ciência e conhecimento das obrigações, né, que não são questões opcionais, que vão desde largura, tamanhos de banheiro, necessidades específicas de cadeiras, mas falando de equipamentos culturais. Então, acho que esse desenho, acho que tem que ter também uma atenção, uma escuta ativa, seja dos órgãos de ouvidoria, em que as pessoas cada vez mais hoje se colocam, falam, olha, está faltando a cadeira específica nesse lugar, aqui não tem corrimão, etc. Então, acho que tem uma mistura de responsabilidades de quem está à frente, de colher da própria sociedade, de ter essa sensibilidade e essa percepção de ir atrás dessa informação. É quase uma
curadoria inclusiva, né? Quando você traz para dentro da instituição a pessoa com deficiência, o grupo de pessoas com deficiência, porque de verdade elas vão poder também te dizer com muita propriedade o que é importante ali. E acho que cumprir a legislação. A gente tem vários caminhos de legislação da parte de corpo de bombeiros, etc., que podem ser atendidos. De verdade, alguns prédios históricos têm os arquitetos e órgãos de patrimônio sofrem bastante com essas questões, porque tem o limite de adequação, mas a gente vê, como no caso do Museu Paulista, que tudo é possível, quando se tem o desejo, a orientação e essa premissa básica da acessibilidade, é possível encontrar uma saída. Perguntar para quem usa é o melhor caminho, né? Eu acho que sim. Me fala um pouquinho sobre a plataforma cultural, Cultura em Casa. Então, a plataforma Cultura em Casa, ela nasceu durante a pandemia, ela foi um empurrão, ela é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia Criativa, e ela nasceu numa possibilidade em que pudesse todo mundo de casa, como a gente esteve durante mais de 2 anos, poder consumir e ter acesso, fruição a produtos culturais de qualidade. Ela começou assim e teve a sua função muito específica durante a pandemia. Passada a pandemia, ela segue firme e forte, porque eu acho que esse caminho digital é um caminho que não tem mais volta. Roberto, a gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia. Então, hoje ela é a maior plataforma de streaming cultural gratuito da América Latina. Mas, assim como o museu, durante a pandemia, quando a gente criou essa plataforma, que já tem mais de 5.000 conteúdos, já foi vista, né, os conteúdos já foram vistos mais de 8 milhões de vezes em mais de 150 países, a gente teve essa premissa da acessibilidade. Naturalmente é um processo, mas quem entrar hoje na plataforma ou nos aplicativos que estão disponíveis na Apple ou no Google Play, só digitar lá Cultura em Casa que vocês vão encontrar e é gratuito. A gente tem uma série de recursos específicos de acessibilidade que são todos gratuitos. Então, a gente tem, por exemplo, o HandTalk, em que, né, você consegue acessar os conteúdos. Tem todos aqueles recursos de iluminação, cor negativa, cores das fontes, né, para quem tem alguma questão específica de visão. E tem também uma parte, quem está nos assistindo, acessem culturaemcasa.com.br, que vocês vão verificar que lá no hall de temas, aí tem literatura, música, dança, cultura popular, audiovisual, cinema, tem uma parte específica de conteúdos acessíveis. São mais de 400 conteúdos em que você pode, com essas ferramentas, ter no melhor lugar da plateia, como a gente disse, na sua casa ou no seu celular, ou indo para o trabalho, ter um conteúdo acessível, disponível. Então, a gente teve essa premissa, a gente sabe que é um caminho longo a ser percorrido, mas, como eu disse, se existe o desejo de que isso aconteça, é plenamente viável. E dá para fazer, né? Isso é muito importante deixar claro, dá para fazer. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho do impacto que isso tem na vida de uma pessoa com deficiência, porque muitas das vezes a sociedade vê a pessoa com deficiência como alguém que só tem necessidades, por exemplo, que se chamam básicas, de ir a um médico, enfim, e a acessibilidade realmente só física. Sim. Mas qual a importância do impacto que o acesso à cultura tem na vida de uma pessoa com deficiência? Quando a gente diz que cultura é um direito, né, do cidadão, a gente não pode esquecer também que cultura é o que nos diferencia, cultura é o que nos forma. Então, sendo um direito básico como esses todos outros que, né, do artigo 5º da Constituição que a gente às vezes sabe de cor, o diferencial deste conteúdo que nos forma na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, do idoso, ele é imensurável. Ele é subjetivo, mas ele é imensurável, porque a gente está falando da nossa formação, do que nos difere como humanos do restante dos seres vivos. Então, não ter acesso à cultura, não ter essa possibilidade, né, de você ter um repertório, de poder
ter assistido um concerto, de poder ver uma ópera, de poder ter acesso a um livro, de ver uma exposição, de assistir um show de forma adequada, você está impedindo que aquela pessoa, na verdade, tenha acesso a algo que é forma, como cidadã. Então, o impacto é imensurável. Eu sou uma batalhadora fiel do acesso à cultura a todos de forma diversa, mas na perspectiva de entender a diversidade de cada um e como a gente tem que se preparar para receber todo mundo. Nós estamos falando de acessibilidade, então dá a impressão de que o caminho é livre, né? O caminho não é livre. Sim. No meio do caminho tinha uma pedra no Várias meio do pedras. caminho. Várias. Várias pedras no meio do caminho. Quais são as maiores barreiras que você encontra hoje para educar para a acessibilidade? Acho que tem um pouco do que a gente falou no início, desta compreensão de quando eu faço uma adequação, a gente está falando da adequação, mas amplo, né? Não de forma só da adequação física, né? Mas de que algum produto cultural esteja acessível, da própria comunidade, da própria sociedade entender que não é um benefício, né? É um direito da pessoa com deficiência e que este bem, a gente deu aqui o exemplo específico, o mais comum, né, da rampa com o degrau, ele faz bem a todo mundo. Então, acho que o primeiro desafio talvez seja ideológico, nesse sentido, né, de pensamento, de conscientização das pessoas da importância. E eu acho que tem um outro muito prático, um desafio, que é a questão do investimento. Fazer coisas, a gente precisa investir. E é importante que o poder público e também a sociedade civil entendam que é investimento, não é custo, né? Não é um recurso que não vale a pena, vamos assim dizer. Pelo contrário, né? Eu acho que talvez seja um dos mais importantes que a gente tem e deveria ser premissa de todos nós. Nosso programa chegou ao fim e eu agradeço a diretora-geral da Amigos da Arte, gestora da plataforma Cultura em Casa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Daniele Nigromonte. Foi muito bom tê-la conosco e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vale sempre lembrar que se você quiser rever esse ou qualquer outro episódio do Diversidade, basta acessar a nossa playlist lá no YouTube e se inscrever no canal da Rede Câmara. Aproveite para nos seguir também no nosso perfil no Instagram para mais conteúdos digitais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.